Olá, pessoal. Somos da Universidade Federal do Piauí, da disciplina de Psicologia Aplicada à Enfermagem. Nosso grupo é formado por Adriele, Amanda, Analice, Ana Vitória, Arísala e Carla Thaís. Aspectos psicológicos do paciente grave enfermo: derrame cerebral, AVC. Nosso paciente, que chamamos de LVS, tem idade atual de 80 anos e a idade da descoberta da doença foi Bem, pessoal, 76. como vocês viram, nosso paciente é um paciente idoso que ele sofreu um acidente isquêmico transitório, mas na sua concepção ele sofreu um AVC, né? E a gente utilizou as nossas informações se baseia nisso, certo? Bem, a gente fez um relatório com algumas perguntas para saber como ele descobriu, como foi sua vida, como é que está sendo para ele descobrir tudo isso, né, e passar por isso. E a nossa primeira pergunta foi: você já teve algum parente com AVC? E ele disse que sim. Enfim. A segunda pergunta que a gente fez para ele foi o que mudou na sua rotina depois do AVC. E isso tocou bastante a gente, né? Porque a gente viu que muita coisa mudou na vida dele. Em suas palavras, o que a gente mais observa foi a questão da dieta dele. Então, ele tem hoje uma dieta mais restrita. Em sua fala, ele fala que é hora de deixar de comer muito. Então, hoje ele tem uma dieta totalmente diferente, come bem, né? Digamos assim. E ele disse também que hoje tem muitas dificuldades de realizar atividades corriqueiras, atividades simples que ele fazia antes que agora não pode mais fazer. Então, isso para ele, segundo ele disse que perdeu a coordenação motora dele, né? Então, isso dificulta. A terceira pergunta foi como ele descobriu o AVC. Bem, ele descobriu o AVC, gente. Ele estava num culto, se não me engano, algo assim, algo religioso dele, né? E ele estava tocando violão e ele sentiu uma dor bem forte no braço esquerdo, sabe? Um choque assim forte, uma dor forte. E mesmo assim ele continuou. Ele continuou e foi para casa, dormiu e de manhã cedo ele já acordou, né? Teve a perda de consciência, então ele foi para o hospital, né? E teve o diagnóstico de AVC. A próxima pergunta que a gente fez foi como a família lidou com uma descoberta. Bem, ele disse que teve todo o apoio e consolo da família, com dos amigos, então a família sempre esteve do lado dele. A próxima pergunta que a gente fez foi se ele imaginou que um dia sofreria essa doença. A gente sabe que não, né? Que ninguém nunca imagina, porém ele disse que se sente, a gente observa na sua fala, gente, que ele tá na situação a situação que ele vive é o quarto estágio da Elizabeth Kubler-Ross, que é a depressão. Por quê? Porque ele disse que se sente muito triste, ele se sente para baixo, porque a vida dele mudou completamente. A gente observa culpa em sua fala, que ele disse que sabia, o médico já avisava para ele que ele precisava se alimentar melhor, mas não deu ouvido, continuou, né? Afinal, ele tinha uma vida sedentária, alimentava-se mal, ele tinha um histórico de alcoolismo durante sua vida adulta. Então, digamos que foi algo a gente observa culpa, né, na fala do paciente e depressão, porque ele se sente triste, gente, de fazer algo que ele amava muito, que era tocar violão, já que a doença afetou o seu lado esquerdo e com isso os movimentos, né? Então ele não pode tocar algo que ele ama tanto, que é um instrumento, né, um instrumento musical que ele gostava tanto. Então para ele é bastante dificultoso, é difícil, entende? Então a gente observa isso na fala do paciente. A próxima pergunta que a gente fez foi o que lhe ajuda a lidar com uma doença. E a gente observou que foi a fé, a questão religiosa dele, mensagens, palavras positivas. É o que e a última pergunta foi o que você diria para alguém que pode evitar o sofrimento de uma AVC? Ele disse se alimente bem, né? A partir do café da manhã, ele disse, né? Não come pão com café, com cuscuz. Não come. Ele disse que o mingauzinho de aveia é maravilhoso para a saúde. Então, o que ele fala? Se alimente bem, que vai evitar muito o AVC, né? Vai evitar passar por tudo isso que ele está passando. Então ele fala da questão da alimentação. Então, gente, diante de tudo isso, foi uma experiência maravilhosa de observar a tristeza, como o paciente se sente lidando por um momento tão difícil, né? Que imagina só, em plena pandemia ainda está lidando com esses problemas físicos, psicológicos, né? Porque a gente observa que o mental é o pior do que a doença física. Então a pessoa se sente para baixo, se sente triste e a família e a questão do
também, né, dos profissionais da saúde, de estar ali do lado da pessoa no momento que ela mais precisa. Eu acho que isso é muito importante. Então foi muito gratificante para todos nós do nosso grupo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido bem. Obrigada.